Confesso pra vocês que a parte que eu tô mais ansiosa é as comidas, porque eu sei que tem muita comida, muita bebida diferente. Pegou aqui, ó, hot dog coreano. Vamos ver se vale essa fila toda. Eles vendem aqui polvo inteiro, tem tacos de... polvo não, desculpa, lula inteira, tem tacos de lula. Então, ó, tá justificado porque ela é tão conhecida, tão famosa. E para os fãs de Harry Potter, que também tem muitas coisas da saga, por exemplo. E essa aqui é a minha sala favorita. Gente, olha isso aqui. Hoje a gente veio aqui no bairro Chino, um lugar dedicado à cultura chinesa aqui em Buenos Aires. Esse bairro é muito parecido com o bairro da Liberdade, lá em São Paulo. Então se você já foi ou você gosta dessa cultura, você também vai se identificar com muitas coisas que tem por aqui. Mas caso não, você também vai ver muita novidade, muita coisa diferente. E a gente vai mostrar ao longo do vídeo que a gente for vendo de interessante. Essa aqui é a entrada do bairro e a gente tem esse portal, né, chinês. E também tem esses dois dragões, tem um aqui e um do outro lado. E esses dois dragões a galera fica tirando foto todo o tempo, ó. Tem um lá do outro lado e um aqui. Já a gente vai tirar nossa foto também, né, pra registrar nosso momento turista do dia. Aqui logo na frente também tem uma coisa muito interessante, ó, que ele tem várias bebidas e também comidas que a gente não vê geralmente no Brasil, ó. Olha o Bob Esponja. Ó, o Bob Esponja. Legal. Vários Pringles diferentes, né? Pringles bem diferentes, ó. Isso aqui eu acho que a gente viu, sabe aonde? No Paraguai. Quando a gente foi comprar algumas coisas no Paraguai, tinham sabores parecidos. Não sei se tinham todos desses, mas tinham alguns. E aqui tem os refrigerantes, eu acho. São bem diferentes, nunca tinha visto esse tipo de refrigerante. Ó, tem o Dr. Pepper também, que eu sei que é um refrigerante americano e não vende aqui. Vende aqui, no caso, no Brasil. Não sei se aqui em Buenos Aires vende, eu nunca vi vendendo aqui não. Mas uma coisa que a gente vê logo no comecinho, né? Imagina que a gente vai ver de diferente hoje. Confesso pra vocês que a parte que eu tô mais ansiosa é as comidas, porque eu sei que tem muita comida, muita bebida diferente. E a gente vai vendo aqui o que achar de interessante pra provar e dizer se é bom. Caminhando a gente encontrou esse mural também de Buda, muito bonito. A gente vê que não tem só a parte das comidas, né, e dos objetos sendo vendidos, mas também vamos encontrar muita arte por aqui, no bairro. Tem muita loja aqui de pelúcia também, ó. Vários tipos, de vários personagens diferentes. Então se você gosta, ou se vem com criança também, com certeza tem muita coisa legal pra você ver aqui. Andando pela rua, logo depois que a gente passa daquele portal chinês, a gente vê muitas opções de comidas típicas. E a gente vai passando, ó, já passou por 1, 2, tem uns 4 restaurantes aqui, só de comidas típicas chinesas. A gente viu os espetinhos, o pessoal comendo também, a gente provavelmente vai provar. Porque parece que tá bem gostoso, né, Mina? Parece, eu tô ansiosíssima, tá muito cheirosa essa comida. E Olha, aqui tem vários, eu acho que é tipo espetinho mesmo, assim. É, parece ser. E aqui a gente também tem mais uma loja de presentinhos. Essas coisinhas assim, né, de lembranças. E esse gatinho aqui é o gatinho da fortuna. A gente já viu em várias lojas aqui em Buenos Aires. Acho que vou até comprar um pra mim, pra poder trazer grana, né? Muita grana aí dessa viagem. E a gente tava andando não só nas lojas, mas também pelas ruas de Buenos Aires. A gente vê muito desse gatinho espalhado em comércios. Então, se você tem comércio, se você trabalha com vendas, fica uma dica quando vier aqui para você já adquirir o seu gatinho da fortuna. Mais um mural aqui com arte, essa arte agora de Ganesha. Então a gente tem uma mistura, né, tanto da China quanto a arte hindu durante a caminhada aqui no bairro. Esse aqui é o restaurante Chinatown, restaurante que tem uma arquitetura bem que lembra a China mesmo, ó. Pintura muito bonita. A gente não sabe questão de valores, aparentemente não tem na frente, mas ele tá bem cheio, então deve ser bom. Se tá cheio, né? A gente achou aqui também tarus, ó, sendo vendidos, moedas pra sorte, pulseiras vermelhas. É porque essa pulseira não tem a lenda lá que duas pessoas, duas almas gêmeas se conectam por um fio vermelho. Aí eu acho que você compra em casal, entendeu? Pra usar em casal. Então é isso. Ó, tem biscoitos da sorte. Eu acho que nunca comi biscoito da sorte mesmo. Biscoito da sorte. Eles vendem 2 por 500 e uma caixa com 2 unidades por 1.500. Pra quem gosta de anime, aqui também tem, ó, vários... Não sei mais o nome disso, sei que não é boneco, mas tem isso aqui vendendo aos montes. Bem bonito, bem detalhado. É, parece bem feito. Mais alguns aqui, com Dragon Ball. O vídeo tá meio sujo, tá dando pra ver tão bem, mas
É uma boa pedida, né? Pra quem gosta, parece bem feitinho. Eu também achou aqui interessante essas roupas. Parecem uns kimonos, sabe? Mas tem temática de personagem. Do Piccolo de Dragon Ball. Tem Cell também de Dragon Ball. Eu acho que seria Naruto. Acho que é Naruto também. Então a gente tem de personagens aqui. Mostrando na vitrine. Tem uma típica também ali. Também tem roupa típica aqui sendo vendida. Tem muita gente nessa loja, inclusive. Olha lá. Agora não tem uns preços pra gente falar pra vocês. Eles não botam os preços na vitrine. E a gente encontrou também opções de comida coreana. Então não só tem comida chinesa aqui, mas também tem comida coreana. E a gente vai andando e vai descobrindo as coisas. Pelo que eu tô vendo aqui, é muito focado em comprar objetos de modo geral, né? Muita pelúcia. Muita pelúcia, é verdade. E também comer. Assim, não tem muita coisa relacionada à arquitetura, a pinturas. Até tem, ó, por exemplo, aquela loja ali é bem bonita. Mas não é uma coisa que, por exemplo, como outros bairros que a gente olha por aqui, né, Mina? É algo mais voltado pra comida mesmo, eu acho. Então a gente vai aproveitar o que o bairro proporciona, né? Que é comer. Vamos agora atrás do que a gente vai comer pra mostrar pra vocês. A gente parou aqui pra provar a primeira comida de hoje. E a gente vai começar com onigiri. Acho que é assim que fala. Mostra. Basicamente é arroz com recheio e uma alga. Então vamos ver se é bom de verdade. Vamos provar. Tem gosto de sushi. Sendo que não sei se foi porque eu só dei 2 mordidas, mas eu ainda não senti o recheio direito. Dá pra ver que tem um pouco aqui, mas eu ainda não consegui sentir o recheio. Deixar a Gabriel provar um pouquinho. É gostoso, parece um arroz de sushi. Meio O recheio não é forte, mas acho que a proposta mesmo não é ter muito recheio. Eu acho que o recheio, inclusive, é salmão, né? Pelo que eu vi. Salmão meio sequinho. Ou é salmão ou é atum, não sei. Não é atum não, acho. Mas é gostoso. Acho que é salmão. Parece salmão. Eu achei bom, pra mim tá aprovado. Me lembra muito o gosto de sushi, a diferença é só o formato pra mim, né? E vem com menos recheio também. Mas pra mim tá aprovado, achei gostoso. A gente comprou aqui nos Los Manjares, e ficou numa média de R$14,50 e R$15. Eu achei que valeu, achei que tava gostoso. Vamos agora pra nossa segunda descoberta do dia. A gente foi andando por aqui e aleatoriamente achamos uma rua que é só comida. A gente tava sendo enrolado porque a gente achou que só tinha 4 lugares, 5 lugares pra comer. Mas olha o tamanho dessa rua. Só comida até o final. E pra cá também, ó. Só comida até o final. Então a gente vai andar por aqui pra ver se a gente acha mais coisas interessantes. E a gente, quando tava caminhando, falou, nossa, é tão pequeno, já acabou. E a gente achou que realmente já tinha acabado, né? A gente comeu a comida ali, né? Provou o onigiri ali. Porque a gente não viu mais nenhuma opção e ia só comer pra ir pra casa. E do nada, viu um monte de gente aqui e descobriu que tinha bastante comida. E é o que é diferente, ó. Eles vendem aqui polvo inteiro, tem tacos de... polvo não, desculpa, lula inteira, tem tacos de lula, lagostim, salsicha alemã, né, assim, as coisas bem diferentes. E ali, ó. E aqui a gente consegue ver já eles fritos, ó. Então caminhando a gente vê muitas coisas diferentes. Muito doce também. Aqui também tem alguns presentes, ó. Decorações de casa, na verdade. De vários tipos, então vai se misturando, né? Tanto a parte da comida quanto também decorações, presentes. Aqui não só tem comidas também chinesas ou asiáticas, mas também a gente vê opções mais voltadas para culinária argentina mesmo. A gente viu aqui vendendo empanadas, por exemplo. Então tem para todo gosto. Apesar de estar num bairro China, a gente vê que tem várias e várias opções. Quando você vier por aqui para vir comer, você, pô, não quero comer comida asiática, tem também a opção aqui. Mas o interessante mesmo é você vir comer e experimentar, né? Conseguir comer uma coisa nova que não tem tanto hábito. E a gente tá aqui na procura qual vai ser o nosso próximo prato. A gente agora tá numa fila absurda. Porque Sabrina quer provar um hot dog coreano. Olha o tamanho da fila que a gente tá. É que eu cismei que a gente ia comer isso, porque eu achei muito bonito. Então a gente tá aqui, ó. Deve ter umas 10, 15 pessoas na nossa frente. Tomara que vale a pena, né? Parece que tá bonito, pelo menos.
Mas isso é gostoso. Consegui um lugar pra sentar aqui, enquanto Sabrina tá ali pegando, né, o cachorro quente coreano. E uma coisa engraçada é que tem aqui vários post-its com as anotações da galera, declarações de amor também. E fica passando aqui umas coisas coreanas, acho que é dorama. Então, tô aqui esperando pra gente provar se é bom ou se não é esse cachorro quente coreano. Chegou aqui, ó, hot dog coreano. Parece ser grande, viu? É. Tá com cara de bonito também. Vamos ver se vale essa fila toda. Tô ansiosa, tô ansiosa, tô ansiosa. Nossa senhora, é enorme. É muito pesado. Tá querendo descer a massa. Tá vendo? Comer de lado então. Não? Vai comer de lado então. Sim, né? A massa tá bem sequinha. Até agora eu não consegui chegar na parte do queijo, porque eu só dei uma mordida. Mas eu achei gostoso, eu achei que tá bem sequinho. Tá muito crocante e é muito pesado. Tá, tem bastante queijo aqui dentro. Um defeito que ele tem é que a salsicha ela não fica, tipo, fixa na massa, então você fica meio que brigando com a massa pra empurrar ela, pra você não ficar comendo só massa e usar salsicha na hora. É porque ela tá bem no meio do palito, né? É que a massa fica solta, ela não fica colada no palito, então acho que esse é o único problema aqui dessa comida específica. Impressões finais. Eu achei gostoso, mas é muito difícil comer. Eles colocam a salsicha, o palito no meio da salsicha, então assim, é quase impossível você conseguir comer a salsicha com a massa com o queijo. Geralmente você come a massa com queijo, fica difícil de comer a salsicha por conta disso. Mas eu achei que tava muito gostoso, valeu a pena, não me decepcionou. O único ponto que eu tenho é isso mesmo. Talvez se fosse, sei lá, num prato, você pudesse cortar, seria mais fácil. Mas eu achei que valeu. Caminhando por aqui, a gente viu também esse lamen aqui, ó. Gigantão, mas pra tirar foto, né? Você que gosta da cultura japonesa, vai tirar uma foto aqui bem legal, bem gigante mesmo. Vejam que interessante, aqui é uma cafeteria, na verdade, né? Que tem um espaço para os gatos ficarem brincando ali, para serem adotados e tal. E aí eles fazem essa mistura, tanto da cafeteria com esse espaço. Mas hoje ele tá fechado, como se fosse manutenção. E aí você paga aqui, se consumir 8.000 pesos, você pode entrar lá e ficar com os gatinhos. Ó, dá pra ver um pouquinho de como é que é lá dentro. Mas infelizmente hoje a gente nem teria como, se a gente quisesse entrar ali pra ver os gatinhos, porque tá fechado. A gente tá indo embora agora, já estamos aqui na parada de ônibus, esperando o nosso ônibus pro próximo destino. E obviamente a gente não ia deixar de comprar o biscoito da sorte pra finalizar essa etapa aqui do vídeo, né? Esse primeiro ponto turístico, que é o Berrutino. Então vamos ver aqui qual que é a minha sorte do dia. Vamos ver se é assim que abre. Quero ver entender em chinês agora. Não confunda tentação com oportunidade. Onde que tá a sorte nisso? Não entendi. Achei um shade, na verdade. Não gostei. Eu achei que havia uma mensagem positiva, mas tudo bem. Descemos do ônibus e poucos metros aí andando, nos encontramos com esse prédio belíssimo. A gente tava conversando aqui que é um dos prédios mais bonitos que a gente já viu. E a gente não tava nem esperando. Foi só andando por aqui. Cara, a gente foi surpreendido por isso, simplesmente. Sem nem saber o que que era. É o quarteirão inteiro desse jeito. Que coisa mais linda. E a gente tava no caminho do próximo destino, acabou achando essa coisa linda. Parece que é um museu aqui, mas que não funciona no final de semana. Vai dar vontade de botar na lista de coisas que ele vai fazer em Buenos Aires. Vir aqui nesse prédio para conhecer também por dentro, né? Não só por fora. Chegamos aqui no nosso próximo destino, que é o Ateneu, uma livraria muito conhecida aqui de Buenos Aires. E essa livraria ela fica aqui no bairro de Palermo. A gente vai lá dentro agora para ver por que ela é tão conhecida, porque ela é tão famosa. Dizem que ela é muito bonita e agora a gente vai conferir com nossos próprios olhos. Já entramos e estamos aqui, ó, subindo as escadas, porque dizem que lá de cima dá pra gente ter uma visão melhor de como é essa livraria. Então a gente já tá partindo logo. Chegou ali na entrada, entrou à esquerda para pegar esse primeiro andar aqui. Então, ó, tá justificado porque ela é tão conhecida, tão famosa. Olha esse teto que maravilhoso. Toda a arquitetura de modo geral na livraria.
Muito, muito bem feito. Aqui funcionava antigamente um teatro. Então por isso que a gente tem aquela parte ali, né? Tem a cortina. E hoje em dia funciona um café. E aí, ó, a livraria é enorme. Tem lá pra baixo também, no subsolo. Essa parte aqui. E aqui são várias estantes de vários livros diversos. Mas essa vista aqui já vale a visita, já vale o passeio. Tudo aqui é muito detalhado, sabe? A gente vê nas paredes várias pequenas obras de arte, como compondo a moldura aqui, né? Essa parte aqui lateral. É muito, muito, muito mesmo. Vale muito a pena a visita. A livraria, como qualquer outra, é separada por várias categorias. Então a gente tem desde futebol aqui, ó. Então a gente tem vários livros. Pepe Guardiola aqui, Messi também. E aqui a gente já vem para a parte de yoga. Então a gente vem sobre yoga e asanas e vários livros. Assim, a coleção aqui é enorme. Inclusive esse livro aqui eu tô lendo ele no Kindle. Tô pela metade dele. É um livro muito bom. Dizem até que esse livro foi distribuído no velório de Steve Jobs, que era um dos livros que ele mais leu na vida. E aqui a gente achou a área que Sabrina mais gosta, né? Que Sabrina trabalha com tarô. E a gente achou aqui, ó, vários tarôs e oráculos também. Vou mostrar aqui, ó, a diversidade que a gente encontra nessa prateleira. E acho que girando tem mais também, né, Sabrina? Ó, é toda uma prateleira só dedicada à parte dos tarôs e oráculos. E a gente vai olhar aqui, né? Vai que Sabrina vai levar alguma coisa para o trabalho dela. Quis vir aqui de um outro ângulo para mostrar, ó. Ali é uma Havana, hoje em dia, onde antes era o palco, né, desse teatro. E olha o quão grande é. Absurdo, é muito grande mesmo aqui. E muito bonito. Super vale a pena a visita. Se estiver aqui em Buenos Aires, não deixe de vir aqui no El Atendeu. É um lugar super fácil de encontrar e ao mesmo tempo gratuito, que vale muito a pena vir aqui. Leva espaço na mala. Se você gostar de ler, com certeza você vai levar muitos livros. Tem muita coisa legal aqui também. A gente tava dando uma volta, vendo o que é que tem de interessante, né? E pô, muito livro legal mesmo. Muita vontade de levar, mas ainda tem espaço pra nada na mala. E para os fãs de Harry Potter, que também tem muitas coisas da saga, por exemplo. Tem umas plaquinhas aqui. Das casas. Das casas, é verdade. Serina, Palupa, Corvinal. A gente tem meias também. Uma meia assim, ó, da Gryffindor tá uma média de R$30 aqui. Achei um preço bem bom, né? Por ser uma coisa assim oficial de Harry Potter e tal. E a gente tem também as varinhas, que geralmente o pessoal traz de lembrança dos Estados Unidos. Tá uma média de R$135. Uma varinha dessa. E tem várias aqui, ó. Tem os copos também, ó. Tem os copos também. Com as casas também. Os copos também estão na média de R$30. E aqui, mais varinhas. Lá do outro lado, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem um pessoal aqui andando, mas lá do outro lado a gente também tem, ó, bandeira das casas. Então, aqui eles também devem vender essas bandeiras. Se você é fã da saga, vale a pena você levar uma lembrança daqui, porque tem muita coisa legal. Ó, eu sei que também tem gente que faz coleção desses, acho que é Funko Pop, né, desse boneco aqui especificamente. Se não for, me corrijam nos comentários. Mas tem aqui, ó, de Ron, né, Ron Weasley. E aqui de outros personagens, né? Se você coleciona, vai ser massa fazer esse passeio e ver várias coisas colecionáveis que tem aqui no El Atendeu, né? E a gente achou também mais coisas de Harry Potter. Olha só. Pra quem é fã, aqui é o paraíso, viu? Se é fã de Harry Potter, tá em Buenos Aires, não pode deixar de vir aqui no Atendeu. Tem muita, muita coisa mesmo, muita coisa bonita. Olha as varinhas expostas. Olha lá. Consigo mostrar aqui. Ali expostas, você já sabe o que você vai comprar, né? Você escolhe ali e depois você pega a caixa. Tem aqui mais coisas também, ó. Os copos, $45. pingentes, En el parque. Igual no sé si esto no es original. cachecol, gorrinho. Cara, tem muita coisa legal mesmo. Mais meias, opções de meias. O andar de baixo do El Atendeu é dedicado à música, livros. A gente tem aqui uma coleção de discos muito, muito massa. Discos antigos, históricos, que a gente encontra aqui. A gente encontra também, sabe o que? CDs, velho. Tem muito CD aqui. Era uma coisa que eu não via há muitos anos. Vou mostrar aqui, ó, a quantidade de CDs que a gente encontra no El Atendeu, dos mais diversos estilos. Desde CDs aqui do próprio Argentina, como também CDs de rock internacional, CDs famosos no mundo todo. Ó, é uma coleção muito grande de CDs que a gente encontra aqui e de discos também, ó.
Essas prateleiras aqui do meio são todas de disco. A gente vai vendo, ó, o vinil ele tá voltando com tudo nos últimos anos. E aqui você encontra a coleção incrível, assim. Uma coisa de outro mundo, vale muito a pena mesmo. Também tem fitas aqui, ó. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto, na real, vendendo novas, sabe? E aqui a gente tem vendendo fitas novas, que era usado muito no século passado. Saímos do Ateneu e a gente veio aqui na Rapa Nui, que é uma sorveteria super tradicional aqui de Buenos Aires, para provar o helado daqui. O pessoal diz que é um dos melhores que tem na cidade, só que ele é um pouquinho caro, assim. Confesso que se fosse no Brasil, provavelmente eu não compraria, porque a gente comprou aqui de 2 bolas e deu R$30 em média. E a gente toma aqui alguns sorvetes muito bons também, por média R$12,50 com 2 bolas. Então a gente faz a comparação, é R$12,50 para 30, tem que ser muito, muito bom. Mais bonito ele é, né? Vou pedir pra mostrar aqui, ó. Bonito é, parece estar muito gostoso, né? Mas vamos ver se compensa. Vou agora provar e fazer o review daqui a pouco. A gente não vai gravar provando não, porque tá derretendo. Aqui eles têm uma infinidade de sabores, ó. Essa placa aqui são todos sabores. Daí pra vir aqui umas 10 vezes e não acabava os sabores que tem disponíveis. Então você compra lá no caixa no final e vem pegar aqui. É muito bom assim. A gente já provou, dando spoiler. Não sei se ainda vou dar outra final se compensa ou não, né? Mas tá gostoso. Saímos agora da Rapa Nui e quais foram as impressões? É um sorvete muito bom, claro, assim, isso aí é indiscutível, mas pelo preço eu prefiro tomar da Grido. É um sorvete assim, que é gostoso e tal. Eu sinto que as pessoas que são locais devem sentir mais a diferença do que a gente que é estrangeiro. Pra gente é sorvete gostoso, tanto quanto da Grido. Então, pra você pagar R$30 pra 2 bolas, é melhor pegar 2 sorvetes de 2 bolas por 25, né não? É, mas aqui tem sabores muito diferentes também, então acho que isso conta. Tem lá muitos, tem framboesa, tem várias frutas assim diferentes e são muito bonitos. E que a gente não vê na Grido, por exemplo. Então acho que vale também por esses sabores mais exóticos. Tem muito chocolate com avelã, com amêndoas, com nozes. Então acho que vale a pena por isso, assim, pelos ingredientes também. É uma parada mais artesanal, sabe? Mas, sei lá, pra o conjunto da obra, eu acho que vale a pena só vir aqui uma vez experimentar, mas não sei se seria a sorveteria que eu ficaria indo durante a viagem toda, sabe? Mas gostoso, compensa a visita, vale a pena a experiência, mas pra você, pô, tô aqui, quero tomar muito sorvete, a Grido ainda continua sendo a melhor opção. Agora, no segundo dia desse nosso passeio, a gente vai dar outra volta em Palermo, nosso bairro preferido aqui de Buenos Aires, para mostrar pontos turísticos que ainda não mostramos por aqui. E agora a gente tá indo ali para mostrar para vocês o Museu Nacional de Belas Artes, que até o dia de hoje ele é gratuito e é um museu lindíssimo. Chegamos aqui no Museu Nacional de Belas Artes, você pode ver um prédio enorme, tanto em altura quanto também a dimensão dele, né? Lá dentro tem muitas obras de arte maravilhosas, enorme, enorme mesmo. Aqui é coisa para você ficar uma tarde fácil. Muito, muito bom esse passeio. E agora a gente vai lá pra dentro para mostrar para você como são algumas das partes desse museu incrível. Então logo que a gente entra, a gente tem essa visão aqui no museu, né? Essa vista. E a gente vai ter dois lados. Tem esse lado daqui da direita, como você tá vendo, né? Aqui no vídeo. E também tem aquele lado ali da esquerda. E aí você escolhe para qual lado vai. Inicialmente vai começar seu passeio. E depois você volta para fazer o outro lado do museu. E aqui a gente tem uma exposição de obras de Rodin originais, que é incrível a gente conseguir ver próximo, né? Porque a gente via nas aulas de artes lá no Brasil, e aqui a gente consegue ver bem próximo obras dele e obras originais, que a gente achava que só conseguiria ver, sei lá, na Europa ou coisa nesse sentido, e a gente tem aqui bem pertinho, na América do Sul, num país vizinho ao nosso, e exposto aqui para que a gente possa ver de graça. Nesse salão aqui, a gente tem obras de Goya, então todo o salão foi criado exclusivamente para expor obras dele originais. E como a gente estava falando, né, sobre a questão de Rodin, é muito massa você conseguir ver coisas que você via só em livros de artes, né, até de história mesmo, no colégio, e você vê pessoalmente obras de artistas mundialmente reconhecidos e também históricos, né? A gente vem aqui nesse salão, tem por volta de umas 8 a 10 obras dele originais.
Também temos a apresentação de Vênus, por exemplo. Aqui esse quadro representa o banho de Vênus. Nesse salão aqui a gente tem artes mais voltadas para a arte sacra. E essa aqui, por exemplo, ela é do século XV. Final do século XV com o século XVI. Ou seja, é da época do descobrimento do Brasil, né? A gente tem ali, quando o Brasil estava sendo colonizado, a gente tem essa obra. Essa obra aqui também é uma obra bem antiga, que fala da Virgem Maria com Jesus. E, pela datação dela, é do século XIII, ou seja, é mais antiga que o nosso próprio país. A gente vê o quão importante é o acervo aqui desse museu, né? A gente tem obras relevantes historicamente, não só do passado mais recente, mas também de uma época que é até anterior ao nosso país. Essas duas peças especificamente, elas chamam muita atenção da gente aqui no museu. Por quê? Aqui ela retrata um astrônomo e um matemático. E a gente vê que eles são figuras sombrias nas imagens, ó, como eles eram retratados na época. A gente vê muitos tons escuros, né? Preto. Aqui também, ó, vou mostrar aqui mais próximo para que vocês possam ver no detalhe. E aí quando a gente vai ver, por exemplo, imagens angelicais, a gente não tem isso. Vou mostrar aqui um exemplo bem ao lado que contrasta bastante. Ó, a gente tem tons mais claros, a gente vê ó, um vermelho, um dourado, tons mais claros mesmo, que demonstra esse contraste de como eram vistas essas pessoas que estavam ali, né, estudiosos. Valorizando mais a ciência, né? Essa sessão, ela retrata muito essa parte mais angelical, mais pura. Eu esqueci, eu não sei se é a barroca que representa isso, mas tem esse contraste. Sempre que a gente vai ver imagens relacionadas à religião, ao catolicismo também, a gente tem esse contraste. Essa peça também chama bastante atenção pelo tamanho dela. É uma peça de tapeçaria e a gente vai vendo que é um banquete representado. Ó. Muito detalhada a peça, apesar de ser enorme, ela é muito detalhada. E a gente fica pensando, quantos anos será que levou para que o autor pudesse concluir com o tamanho do detalhamento, né? É impressionante que você consegue perceber a delicadeza da arte e ao mesmo tempo que isso foi feito há tanto tempo, né? Hoje com toda tecnologia a gente não consegue ver obras parecidas sendo criadas ou com não tanta frequência, né? Como a gente tem aqui no museu, por exemplo. Esse é um armário holandês datado do século XVII. E a gente acha muito impressionante a questão dos detalhes que estão na madeira aqui, ó. Você vê que ele é todo trabalhado. Cada detalhezinho é como se contassem várias histórias nas portas desse armário, sabe? Ó, a gente vê que tem como se fossem mini quadros de madeira em cada porta do armário. Esses pilares aqui também são bem detalhados, bem produzidos. E a gente vê, imagina você ter isso aqui na sua casa, né? Só isso aqui já muda a decoração de qualquer ambiente. E uma das principais obras do museu é esse quadro de Monet, original. Coisa que, como a gente já citou algumas vezes nesse vídeo, é impressionante que a gente só vê isso ou na internet, né? Ou então nos livros de história, livros de arte. A gente se depara com o quadro original dele. Nessa área tem uma exposição que é focada mais em objetos históricos. Não vou demonstrar a sala toda porque eu já levei aqui uma bronca da mulher porque eu estava mostrando o pessoal e não pode, só pode mostrar a escultura e também as obras de arte. Tem um pessoal aqui do meu lado, mas tentando mostrar aqui, você já sabe quando você vem aqui tem uma sala completa só com a parte de objetos históricos. Isso é muito interessante que a gente vê, ó, aqui tem explicação embaixo. Tem muitas representações de objetos e imagens que eles utilizavam em rituais também aqui. Isso, tanto em rituais quanto também representação de deuses, né, da época também. Isso. A gente tem as máscaras ali, ó. Vou ver se consigo mostrar mais um pouco. Aliás, são representações que Sabrina estava citando, de deuses. E aqui a gente vê que desde muito tempo atrás o ser humano já fazia representações, né, por imagens das suas crenças. Esse quadro é um Van Gogh original. Vocês perceberam que a outra tá pior porque a gente já levou 2 retaliações aqui. Tô gravando na escondida, mas vai dar certo. Então a gente tem aqui o Van Gogh original, para vocês verem, que vocês verem aqui também. Achamos também mais um quadro de Monet nessa mesma sala. Logo ao lado ali, o quadro de Van Gogh.
Então, nessa sala aqui você vai encontrar 2 obras originais de grandes pintores da história da humanidade. A Bina Piba fala que essas são as salas preferidas dela, que reúne vários quadros, esculturas também, que você pode ver aqui, ó. Mostrando bem rapidinho, que o bicho tá pegando aqui pra gente. Ontem a gente tava no bairro Chino, né? E aqui a gente tem também uma exposição de várias obras asiáticas, tanto objetos quanto também obras de arte, mas principalmente objetos. E é isso, galera, foi o que a gente conseguiu mostrar pra vocês. A gente chegou ali gravando com o microfone, com a GoPro, e aos poucos foi dando problema. Chegou uma pessoa falando que não podia gravar pessoas, somente esculturas, quadros, e às vezes alguém passava na frente. Aí depois chegou uma pessoa falando que não podia gravar com o microfone, não podia usar microfone. Aí, enfim, a gente foi sendo podado aí aos poucos, então só conseguimos mostrar isso. Mas considerações finais sobre o museu. Vale muito a pena. Pra mim é um dos pontos turísticos mais legais e mais importantes mesmo daqui. Como o Gabriel falou várias vezes no vídeo, ali você vai ter acesso, você vai ver com seus próprios olhos obras de arte históricas, assim, muito importantes mesmo na história da arte. E é tudo gratuito, né? Então você tem acesso à cultura de uma forma muito gratuita e você pode passar horas ali. O museu é enorme, a gente já tinha vindo aqui outro dia. Então hoje a gente focou mais em mostrar pra vocês, mas é papo de você ficar horas. No primeiro dia que a gente viu aqui, a gente passou, tipo assim, umas 3 horas e a gente nem tinha conseguido ver tudo. Hoje que a gente conseguiu terminar as partes que a gente não viu no dia anterior. E então, já que a gente finalizou e conseguiu mostrar pra vocês, mesmo que fosse um pouquinho do Museu Nacional de Belas Artes, agora a gente tá aqui no Museu de Arte Decorativa, que é um dos meus museus favoritos daqui do Buenos Aires. Se não for o meu favorito, realmente esse lugar me encantou muito. Eu tô muito feliz de poder mostrar um pouco mais pra vocês e vocês sentirem a magia que eu senti quando vim aqui pela primeira vez. Então vamos lá. O interessante aqui desse lugar é que ele não só hoje é um museu, mas antes ele era uma residência. Então a gente vai ver lá dentro justamente como é que funcionava morar em um palácio, né? É uma coisa que a gente vê em filmes e tal, e você tem essa experiência de como é que é um palácio por dentro, como é que é morar em um palácio. Vou mostrar aqui um pouquinho do guarda-chuva, que tá chovendo muito hoje, mas tá dando pra ver aqui, ó. A gente agora vai lá pra dentro. É, eu me sinto numa temporada de Bridgerton, foi a primeira coisa que eu senti, assim, porque você vê que é algo muito conservado e que realmente moraram pessoas aí. Eu achei isso muito doido, realmente, da gente poder ver realmente que era habitado, sabe? Não é como a gente vai em outros museus e a gente vê, sei lá, os itens que foram colocados lá e etc. Aqui realmente tem esse peso de que uma família morou aí. Então é isso, vamos adentrar aí e mostrar pra vocês. Aqui é o hall de entrada, ó, do palácio. E a gente vai ver que fica piscando na câmera por causa dos cristais. Então, toda vez que você vê que a câmera tá piscando é por causa disso. E aqui a gente já vai vendo uma parte da composição. Tem os móveis, Obras de arte. decoração, obras de arte. O teto, as paredes todas trabalhadas também. Aqui é o teto. E a gente vai vendo os detalhes, como também falou, tanto na parte do teto quanto também nas paredes, né? Aqui era a sala de reunião da dona da casa. Então tem várias cadeiras, tem sofá, tem algumas obras de arte específica, né? Tem um tom mais delicado também, então tem bastante rosa nas cortinas, tem bastante louça em exposição também aqui, louça decorativa. Também tem nessa sala uma obra de Rodin, original, que a gente viu também ali no Museu Nacional de Belas Artes. E ele é o criador daquela famosa obra, O Pensador, que inclusive tem até uma réplica lá no Museu do Brenan, bem grande, quando a gente entra lá no Museu do Brenan, que já foi em Recife, que conhece. E é esse mesmo artista aqui, só que no caso aqui é uma obra realmente original dele. E essa aqui é a minha sala favorita. Gente, olha isso aqui, mágico. Era onde aconteciam os bailes, então é um salão de bailes. Tem vários lustres de cristal, né? Tudo trabalhado aqui no dourado. Tem muitos espelhos também. É uma sala toda espelhada. E assim, você se sente teletransportado, assim, pra o mundo Bridgerton. Vou ficar falando isso o tempo todo, gente, porque pra mim me traz muito essa referência. E tem os detalhes também no teto aqui. A gente deu sorte de pegar
pegar isso aqui vazio, porque geralmente a sala tá lotada de turista. É mesmo. Como tá chovendo, não tem ninguém. Ó, lindo. Essa pra mim é minha sala favorita aqui do museu, que aqui é uma sala de jantar. A gente tem os móveis expostos como se estivessem realmente na sala de jantar. Por exemplo, aqui a gente pode ver a mesa de jantar da família, uma mesa enorme e muito bem conservada. A gente vê que são cadeiras e uma mesa também antiga, mas super conservada. Diferente do outro museu, a gente pode chegar bem perto. Só não pode encostar, né? Mas chegar perto pode. Já no Museu Nacional de Belas Artes, então pode chegar perto. Tem uma linha que separa. E ali a gente tem, ó, obras de arte também, compondo essa sala de jantar. A gente vê muitos vasos assim ao longo do museu. E também obras de arte, né? Esculturas, pinturas. A gente tem uma escultura. Aqui em cima também a gente tem uma pintura. Tá estourando um pouco por causa da luz, mas dá pra ver. E aqui a gente vai dando a volta. É impressionante sempre os detalhes. Por exemplo, aqui essas paredes aparentemente são de mármore. E é muito, muito grande. A gente tem também, ó, o teto com os detalhes ali em cima. Uma curiosidade aqui, nesse museu específico, é que tem muitas obras de arte orientais. Lá no outro museu a gente tinha uma sala separada para isso, mas aqui elas compõem mesmo o ambiente das salas. A gente tá aqui, por exemplo, na sala de jantar, né, como eu estava mostrando. A gente tem não só esse, mas tem aquele também. Então a gente tem dois aqui, duas esculturas enormes, orientais, e também vai tendo ao longo do palácio, o que é bem interessante, mas eu não consegui encontrar a justificativa. Porque a gente tá no grande salão, particularmente não deu para entender o que é que era utilizado na época, né, esse salão aqui, mas diz ali na entrada que a principal função desse primeiro piso aqui que a gente tá eram justamente eventos sociais. Então deveria ter reuniões, coisas nesse sentido por aqui. E ver o tamanho disso. Olha o tamanho dessa lareira. Isso aqui é uma lareira, né? Isso aqui tudo é uma lareira. E a gente também tem um primeiro andar ali, ó. Que ali era dedicado aos dormitórios. E a gente vai lá pra cima agora. Aqui são as escadas. A gente vai subir agora o primeiro andar. As escadas, como a gente tava conversando, também é obra de arte, né? Só a parte da escada já é obra de arte aqui. E agora o grande salão visto de cima. A gente pegou aqui o primeiro andar. Dá pra ter mais noção de quão grande é esse salão aqui. E aqui em cima fica justamente a parte que a galera morava, né? Então, botei os quartos, banheiros e as partes mais privativas da casa. Esse aqui é um dos banheiros. E aqui, ó, tinha banheira também. A gente tem a demonstração de como é que eles usavam, né? Pra tomar banho. É interessante que esse banheiro tem um janelão enorme. E aí a vista dele dá pra parte da natureza, que antes devia ser ainda mais preservado, né? Porque agora a gente tem aqui uma pista passando, mas aqui devia ser só natureza, então devia ser muito bonito na época que eles moravam aqui. Esse quarto aqui era o quarto justamente do dono do palácio. E pelo que deu pra entender, cada um tinha o seu quarto. Então o homem tinha um quarto dele, né? O marido. E a mulher também tinha um quarto dela. E aquele banheiro que a gente mostrou ali atrás era justamente a suíte daqui. Então a gente tem o quarto dele. E depois vamos mostrar também, talvez, o quarto dela. A gente tem lareira. É um quarto que a gente tem energia mais pesada. Ele é todo vermelho, sabe? Eu acho que é por conta da escolha das cores mesmo, você sempre a energia muito pesadinha. Eu não sei como você consegue dormir aqui, tanto vermelho em volta. É uma pena que a gente não possa ver o da mulher. A farmácia da família, eles reproduziram como era na época que se tinha uma farmácia, né? Hoje a gente tem aquela farmacinha em casa e que eles tinham meio que um quarto só para guardar cada coisa que eles utilizariam, né? De medicação. E ó, os vasos bem bonitos. A gente consegue ver, ó. Esse é o banheiro principal da casa, o mais bonito que a gente tem acesso, né? Não sei se tem mais banheiros aqui, mas a gente tem acesso a dois. E esse aqui é o mais bonito, eu diria até que o mais bonito que eu já entrei na vida. A gente vê, ó, a quantidade de detalhes que tem aqui. Não tô conseguindo gravar com a GoPro porque a gente ficou traumatizado depois
museu que a gente ia anteriormente, mas com o celular dá pra ver os detalhes também. É interessante a gente ver que todas as salas aqui de museus tem um segurança. Toda sala vai ter um segurança. E ó, segundo Sabrina, ela acha que aqui era um closet junto com um banheiro. Mais um mistério, tem essa porta aqui, ninguém sabe pra onde vai, também não pode passar. E a gente vê várias portas assim ao longo do palácio que você não pode passar e tá fechado e que provavelmente podem ser ali lugares super bonitos que a gente não pode entrar, né? Tenho certeza que o subsolo, como eu falei, e o último andar da parte de cima não tem acesso, então a gente deve ter muitas coisas bonitas por lá. E também tem portas assim espalhadas pelo palácio que você não pode entrar de jeito nenhum. A gente vai encerrando por aqui a nossa visita do Museu de Arte Decorativa e também o nosso vídeo. Espero que você tenha curtido nossa visita por aqui, tenha sentido um gostinho de como é que é. Infelizmente não consegui gravar tudo que a gente queria, porque a gente foi barrado no primeiro. E aqui a gente ficou um pouco também tenso, né? Vai que aqui a gente passasse pela mesma situação, então a gente preferiu só gravar cenas com o celular pra dar um gostinho de como é que é mesmo. E quando você vier, você vai vir e ver com no detalhe ali, né? Sentir esse prazer que é visitar esse museu tão lindo. Não esquece de deixar teu like, de comentar o que você tá achando dos nossos vídeos, se você gostou desse, qual foi o lugar que você mais curtiu desse vídeo, né? A gente passou tanto pelo bairro Chino, quanto pelo Ateneu, Museu de Arte Decorativa, Museu Nacional de Belas Artes. E aí você diz aí que você já visitou, se não visitou, qual você ficou ansioso pra visitar. Dá também sugestões do que você quer ver aqui em Buenos Aires, que a gente vai trazendo pra você, beleza? Deixa aí teu like, comentário e também se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. É isso e até a próxima!